Sejam muito bem-vindos à aula número 20 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje entenderemos o que é e como que podemos utilizar o famoso for loop. Então, bora colocar a mão na massa. Como podemos ver, já estou com a Unity aberta, mas o que nos interessa mesmo é o nosso código. Então, como sempre, abriremos o nosso script de estudo, e aqui estamos com o código da aula passada, onde estudamos o do while loop, que é bem legal, bem útil, mas no momento não precisamos dele. Então vamos deletá-lo, deixando o nosso código zeradinho. E agora, só para dar aquela relembrada marota, como podemos ver aqui no slide, um loop na programação nos permite rodar uma parte específica do código, por quantas vezes nós quisermos. Inclusive, podemos criar um loop infinito se necessário. E no caso, na linguagem C#, que é a linguagem que trabalhamos na Unity, existem 4 tipos de loops: while, do while, for e for each. Como eu disse, nesta aula estaremos estudando o for. Então, vamos rapidamente voltar aqui para o código, que antes de conferir o que é o for loop, eu gostaria de fazer uma coisinha com vocês. Então, tanto para dar uma relembrada do que já estudamos anteriormente, quanto para entender melhor o for loop, vamos rapidamente criar um while loop. E já já vocês entenderão por quê. Então vamos ir acima do método start e criar uma variável privada do tipo inteira, chamada contador, que tem o seu valor inicial de 0. E aqui no método start podemos criar um while loop para rodar enquanto a variável do contador for menor do que 5. Enquanto for menor do que 5, podemos utilizar o comando debug.log e escrever eu amo pizza. E, logo em seguida, acessar a variável contador e acrescentar 1 a ela. E aqui vale um detalhezinho que conferimos na aula onde estudamos os operadores aritméticos. Se quisermos acrescentar 1 a uma variável, a gente pode fazer assim, né? Mais igual a 1. Mas também existe um outro atalho, que é o seguinte: podemos acessar a variável e logo em seguida colocar 2 símbolos de mais, pois isso aqui já equivale ao mais igual a 1. Então sempre que quiser acrescentar um valor de 1, basta colocar mais. Então beleza, criamos o nosso contador, que escreve na aba console eu amo pizza 5 vezes. Então isso aqui já estudamos na aula retrasada, onde conferimos o while loop. E por enquanto podemos deixar do jeito que está e pular para o slide para de fato entender o que é um for loop. Como podemos ver, o for loop nos permite rodar um pedaço do código por uma quantidade definida de vezes, não podendo ser infinita. Ou seja, enquanto o while loop roda o código basicamente de maneira infinita, se você quiser, o for loop não. O for loop você tem de saber logo de cara quantas vezes ele irá rodar. E essa é a principal diferença entre os dois, né? Então, se você não sabe quantas vezes o seu loop tem de rodar, utilize o while loop. Caso contrário, ou seja, caso já saiba quantas vezes ele tem de rodar, utilize o for loop. E como podemos ver, logo em seguida temos um exemplo com diversas palavrinhas que de início podem parecer bem assustadoras, porque realmente tem bastante coisa se comparado ao while loop. Mas vamos no passo a passo entendendo tintim por tintim. Para se criar um for loop, primeiramente a gente digita for, que traduzindo seria para. Então seria meio que para determinada condição, faça isso. Então for, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E aqui, como podemos ver, dentro das chaves temos o comando que queremos digitar, que no caso é eu amo pizza. E dentro dos parênteses temos a condição. Só que reparem que é uma condição bem mais complexa do que a condição do while loop, né? A condição do while loop é uma única condição e pronto, acabou. Mas aqui temos determinados comandos, ponto e vírgula, determinados comandos, ponto e vírgula, e mais determinados comandos. Então, o que isso aqui significa? No caso, galera, significa o seguinte: como podemos ver, no primeiro comando dos parênteses, nós criamos uma variável do tipo inteira chamada
contador. Ou seja, é o mesmo conceito do while loop. A gente cria uma variável para não ficar preso no loop. E damos o valor inicial de 0 a ela. Então a gente coloca um ponto e vírgula para finalizar este comando e já inicia um outro comando, que no caso é a condição. Ou seja, estamos dizendo que queremos rodar este for loop enquanto a variável do contador for menor do que 5. Então reparem que numa única linha a gente criou a variável e também a condição. Olha que legal. Então a gente coloca um ponto e vírgula para finalizar este comando e por fim aumenta o valor dessa variável, que no caso a gente utiliza o comando contador mais. Ah, foi por isso que eu quis mostrar para vocês o while loop anteriormente, né? Que a gente pode fazer com mais igual a 1, mas também pode fazer com mais. Então, como podemos ver, o for loop é meio que idêntico ao while loop. A única diferença mesmo, né, que a gente identifica só de bater o olho, é que a gente cria tudo em uma única linha. Que de início a gente quebra a cabeça para entender ela, mas acreditem em mim, quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais natural isso ficará e vocês literalmente estarão montando for loops de olhos fechados. Tendo isso em mente, vamos voltar para o código e criar o nosso for loop. Por enquanto podemos deixar o while loop aqui de boa, para servir como exemplo. Na verdade, vamos pegar a variável contador e chamar de contador original, só para não confundir. Então, contador original e contador original. E aqui também. Então, beleza. Aqui já temos o nosso while loop funcionando perfeitamente, mas vamos criar agora o for loop. Então, abaixo digitaremos FOR, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, para se criar uma variável, não precisamos digitar a palavrinha private, pois como conferimos na aula de escopo de variáveis, como esta variável não faz parte do escopo global do nosso código, ou seja, ela não é criada aqui acima do método start, nós não precisamos dizer se ela é privada ou pública, pois toda variável que é criada dentro de um método ou dentro de um loop já é automaticamente privada. Ela não pode ser pública. Então, ao invés de digitar private, a gente já digita logo o seu tipo, que é inteiro, e coloca o seu nome, que é contador. E aqui podemos dar o valor inicial de 0, colocando ponto e vírgula. E ainda na mesma linha, mas dentro dos parênteses, colocamos a condição, que no caso é a variável contador menor que 5. Então, enquanto esta variável aqui for menor que 5, este loop rodará. Então, a gente coloca ponto e vírgula e, por fim, acessa a variável contador e coloca mais. Ah, olha só que legal. Então, a gente cria a variável, verifica o seu valor e adiciona 1 a ela. Show de bola! Igual acontece aqui, ó. A gente cria a variável, realiza a condição e adiciona 1 a ela. Que maneiro! Então vamos fazer a mesma coisa aqui no for loop, ó. Vamos utilizar o debug.log e escrever eu amo pizza. Maneiro. E agora, como já estamos aumentando a variável aqui em cima, não precisamos desta linha aqui. Então, agora que já comparamos o for loop com o while loop, podemos deletá-lo, já que não estamos utilizando mais. Então, vamos deletar também sua variável. Beleza. Então, já temos nosso for loop aqui. Vamos agora testá-lo, salvando o script apertando Ctrl S, voltando para a Unity e apertando Ctrl R. Então, estamos conferindo o básico do for loop. Já mostraremos uma situação que ele é bem útil. Então, vamos selecionar aqui a aba console e clicar no play. E se fizermos tudo certinho, escreverá eu amo pizza 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ah, show de bola, galera! Fizemos realmente tudo certinho. Então, apenas recapitulando, criamos uma variável do tipo inteira, que começa valendo 0, enquanto essa variável for menor que 5 ou qualquer outro valor, a gente roda esse código e depois acrescenta. Então, o que acontece é que a nossa variável, o nosso loop começa a rodar e a nossa variável começa a valer 0, aí a Unity verifica se é menor do que 5. Como é? Ela roda o código e depois roda essa parte onde acrescenta 1.
Aí ela volta para o topo. Aí dessa vez não vai criar a variável de novo, porque ela já foi criada. Então ele vai apenas verificar se é menor do que 5. Como ainda é, roda o código e aumenta. E vai seguindo assim até que a variável não seja mais menor que este número. Então, show de bola, aprendemos a lógica por trás do for loop. E se ficou alguma dúvida, está com dificuldade de entender ele, não se sinta mal, porque o for loop é uma coisa meio confusa mesmo quando a gente vê de início. Então, se ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que estarei respondendo com toda alegria, porque eu também demorei pacas para entender isso aqui quando comecei a estudar. Então, um outro detalhe que vale a pena mencionar é que como os for loops são muito utilizados e às vezes você tem literalmente dezenas de for loops no mesmo script, o que acontece é que ao invés de criarmos uma variável chamada contador ou algo do tipo, a gente cria uma variável chamada i. Literalmente, i. Porque i seria uma abreviação, né, de index. Que no caso o index seria um indexador, né? Seria uma forma de acessar uma posição específica, né? Um valor específico. Então você pode sim chamar a sua variável de contador, mas o mais comum mesmo é você encontrar for loops onde quer que você veja na internet com i, que é de index. E no caso você pode encontrar este nome, né, sendo i, ou até mesmo j ou l. Porque às vezes você tem um for loop dentro de outro for loop que está dentro de outro for loop. Então, como você já utilizou a variável i no primeiro for loop, vamos fazer o exemplo aqui. Aqui no segundo for loop, você teria de utilizar uma outra variável, né, para não se confundir com essa aqui. E aí você chamaria ela de j, por exemplo. Então esse é um exemplo bem comum. Que não é necessário utilizar essa nomenclatura, mas eu faço questão de demonstrar. Porque se você for pesquisar por fora, né, por outros tutoriais, fóruns, você verá esse tipo de código aqui. Então, temos aqui a variável que se chama i. Vamos agora corrigir aqui, né? I menor do que 5, i mais mais. E agora o nosso código continua funcionando perfeitamente do jeitinho que funcionava anteriormente. A diferença é que agora ele ficou bem mais enxuto. Olha só que bonitinho. Fica até fofinho o for loop pequenininho. Então vamos agora mostrar qual que é o verdadeiro poder do for loop, né? Porque, isso aqui a gente podia estar fazendo com while loop numa boa, né? Porque no caso, os for loops são muito úteis quando queremos trabalhar com arrays. Ah, vocês se lembram da nossa aula de arrays? Pois é, pois é. Vamos criar uma array aqui acima do método start, privada, do tipo string, ou seja, uma sequência de caracteres. A gente abre e fecha colchetes para dizer que é uma array. E aqui a gente escolhe o seu nome, que no caso será nomes dos jogadores. E terá como valor, entre chaves, os nomes Mario, Luigi e Peach. Então temos aqui a mesma array que criamos na aula onde estudamos as arrays, que é uma variável que armazena estes três valores aqui, né? Mario, Luigi e Peach. Então, onde que podemos utilizar a array? Aqui no nosso for loop. Da seguinte maneira. Olha, ao invés de verificar se é menor que um número específico, porque nem sempre a gente sabe, né, qual que é o número que a gente tem de verificar, o que podemos fazer é, ao invés de colocar o número, a gente acessa a variável nomes dos jogadores e através do comando .length, que é length, com isso a gente pega o tamanho da nossa array. Ah, olha só que legal, vocês lembram que a gente conferiu esse comando também? Length em inglês significa comprimento. Então, quando a gente pega o comprimento da nossa array, a gente está pegando a quantidade de itens que ela tem. Então, aqui temos 1, 2, 3. O que significa que este comando aqui equivale a escrever 3. A única diferença é que, como nem sempre a gente sabe quantos elementos tem na array, a gente utiliza o .length para fazer isso de maneira automática. E agora, ao invés de simplesmente escrever eu amo pizza, o que podemos fazer é acessar a nossa array nomes dos jogadores e, através dos seus colchetes, indicar uma posição. Como vimos na aula, nós podemos indicar a posição 0 para acessar o nome Mario
a posição 1 para acessar Luigi e a posição 2 para acessar Peach. Já que embora ela tenha 3 valores, como a gente começa a contar a partir do 0, só vai até 2. Só que se a gente colocar 0, ou 1, ou 2, nós estaremos escrevendo sempre o mesmo valor. Então, como vocês acham que nós poderíamos acessar uma determinada posição aqui através do nosso loop? Ou seja, primeiro eu quero escrever Mario, depois Luigi, depois Peach. É um desafio bem interessante, galera. Porque nós temos aqui a nossa variável i, que, como podemos ver, começa valendo 0. Então, enquanto esta variável for menor que a nossa array, nós podemos, ao invés de acessar um valor qualquer aqui, acessar o valor da variável i. Ah, olha só que maneiro! Então, ela começará valendo 0. Então, quando a gente escrever a posição i da nossa array, na primeira volta do loop, escreveremos Mario. Aí o i começará a valer 1. Então, na segunda volta do loop, escreveremos o valor 1, que é o Luigi. Então, o i passará a valer 2. E na terceira volta do nosso loop, escreveremos o valor 2, que é Peach. Então, este 2, que é o valor do i, nesta parte do código, passará a valer 3. E como 3 não é menor que a largura da array, porque a largura é 3, né, o seu comprimento, então esse for loop deixará de rodar. Ah, olha só que maneiro! Então, os for loops são usados principalmente para isso, para você acessar uma array e poder fazer alguma coisa, né, com os seus valores. E novamente, eu sei que de início pode parecer meio confuso, principalmente agora que a gente chamou a variável de i, mas poderíamos continuar chamando, né, de contador, que funcionaria numa boa. Mas é assim que podemos utilizar em arrays, e agora vamos testar, né? Salvando o script apertando Ctrl S, voltando para Unity e apertando Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora podemos limpar a aba console e clicar no play. E se fizermos tudo certinho, veremos que escreverá aqui, que maneiro, Mario, Luigi e Peach. Show de bola! Então, agora não existe mais a necessidade, né, de, por exemplo, acessarmos a posição 0, 1 e 2 com diversos debugs.log. Não, a gente pode simplesmente utilizar um debug.log e um loop. Que o legal dessa técnica é que ela é bem flexível. Então, se tiver 1000 elementos na array, o loop continua igual, porque é o length que ele pega. Então, se tiver 1000 elementos ou 1 milhão, o tamanho do loop será sempre o mesmo. Muito maneiro! Então, temos aqui a nossa aula de for loops, que são bem úteis, a gente utiliza o tempo inteiro, por isso eu recomendo demais que vocês estudem, que vocês venham aqui, deletem esse for loop e tentem criar um do zero, porque isso realmente ajuda a solidificar o conhecimento na memória. Porque, como sempre, não basta assistir a aula, tem que assistir e colocar em prática. Seja no computador, seja anotando no caderno, é essencial que pratiquemos. E na próxima aula, lembrando, né, estaremos utilizando o for each, que é uma variação do for loop, que esse realmente é ideal para trabalhar com arrays. Então, lembrando, como sempre, que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy, cursos esses que são de acesso vitalício. Ou seja, comprou uma vez, acessa a vida inteira. Te dão um certificado de conclusão no final. E o nosso mais recente é este aqui, onde criamos um jogo de luta de rua na Unity, o famoso Beat It Up. É um curso que conta com 14 horas de duração, 70 aulas explicando passo a passo, tá bem legal. Também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D e ainda na Unity, onde criamos um jogo FPS retrô. E se você se interessa por criação de jogos, mas não utilizando a Unity, e sim a Godot, também temos um curso onde criamos nosso primeiro jogo na Godot, utilizando a linguagem de programação GDScript. E como sempre, os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Então, galera, agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui, e também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.